Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. O apóstolo Tiago exorta da seguinte forma: sede praticantes da palavra de Deus e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Querido irmão e querida irmã, nós precisamos ser honestos. Como homens e mulheres de fé, precisamos escutar a palavra de Deus e todos os dias nos esforçar para colocar em prática aquilo que nos diz a Sagrada Escritura. Este programa é esta oportunidade que nós temos de visitar a palavra de Deus com o coração e os ouvidos abertos para compreender qual é a vontade do Senhor para a vida de cada um de nós. Te convido a, neste momento, mais uma vez, com muita atenção, escutar qual é a mensagem de Deus ao nosso coração no dia de hoje através do Evangelho que ouviremos. Escutemos com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Então Pedro, chegando-se a ele, perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe: Não te digo até 7, mas até 77 vezes. Eis porque o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu acertar contas com os seus servos. Ao começar o acerto, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo este com que pagar, o Senhor ordenou que o vendessem juntamente com a mulher e com os filhos e todos os seus bens, para o pagamento da dívida. O servo, porém, caiu aos seus pés e, prostrado, suplicava-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor, compadecendo-se do servo, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Mas, quando saiu dali, esse servo encontrou um dos seus companheiros de servidão, que lhe devia 100 denários, e, agarrando-o pelo pescoço, pôs-se a sufocá-lo e a insistir: Paga-me o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, rogava-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas ele não quis ouvi-lo. Antes, retirou-se e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo os companheiros de serviço o que acontecera, ficaram muito penalizados e, procurando o Senhor, contaram-lhe todo o acontecido. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei toda a tua dívida, porque me rogaste. Não devias também tu ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Assim, encolerizado, o seu senhor o entregou aos verdugos até que pagasse toda a sua dívida. Eis como o meu Pai celeste agirá convosco, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Quando Jesus terminou essas palavras, partiu da Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, hoje nós somos colocados diante de uma mensagem forte do Evangelho de Mateus. É importante a gente se recordar que nós estamos no capítulo 18, que é chamado de discurso eclesiástico ou discurso comunitário de Jesus. É onde Jesus dá alguns ensinamentos precisos de como viver em comunidade. Hoje, o ensinamento essencial do Evangelho que nós terminamos de ouvir é sobre o perdão. Jesus, desde o princípio, sabe, para que a comunidade cresça e permaneça fiel à sua missão, ela precisa do exercício do perdão. Afinal de contas, por mais que os membros da comunidade se esforcem para serem bons,
ainda continuam fazendo parte da humanidade marcada pelo pecado e pela fragilidade, e por isso mesmo necessitada de perdão. Ao mesmo tempo, nós somos também provocados, como os discípulos de Jesus, a nos perguntar se a nossa comunidade é uma comunidade perdoante. Por isso, vamos acolher a mensagem do Evangelho que nós terminamos de ouvir, permitindo que ela ilumine o nosso modo de viver em comunidade. Bem, o trecho começa justamente com uma pergunta de Pedro: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Esta pergunta de Pedro ela é muito interessante, porque na sua pergunta já contém uma proposta de perdão muito maior daquilo que era o hábito do seu tempo. No seu tempo havia um costume rabínico que se devia perdoar no máximo até 3 vezes. Portanto, quando Pedro se aproxima de Jesus e faz esta pergunta, quantas vezes devo perdoar ao irmão que peca contra mim? Até 7 vezes? Pedro já está oferecendo uma oferta de perdão abundante, larga. No entanto, a resposta de Jesus ainda supera esta oferta de perdão que Pedro apresenta. Jesus responde assim: não te digo até 7, mas até 77 vezes. Aqui é interessante esta resposta de Jesus, porque nós somos remetidos a uma outra expressão semelhante a esta lá no Antigo Testamento, lá no livro de Gênesis, quando se diz que será vingado até 70 vezes 7. Portanto, aqui, Jesus faz um paralelo. Assim como no Antigo Testamento se dizia de uma vingança infinita, o Evangelho nos fala de um perdão infinito. Perdoar até 70 vezes 7 é justamente essa dimensão de um perdão sem limite, perdoar sem limite. Não pode haver limites para o perdão. Por isso a gente precisa aprender com Jesus, não podemos impor limites ao perdão, perdoar sempre e perdoar a todos. Sabemos que é difícil o exercício do perdão, mas diante da proposta de Jesus é preciso exercitar o perdão, saber perdoar aqueles que nos ofenderam e ter a humildade para reconhecer o nosso pecado e pedir perdão quando ofendemos alguém. Por isso, acolhamos sempre a resposta de Jesus. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isto é, um perdão sem limites é o que nos oferece Jesus no Evangelho. Depois, em forma de parábola, Jesus vai dar este ensinamento muito importante para nós. Diz o Evangelho: eis porque o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu acertar as contas com os seus servos. Ao começar o acerto, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Vejam bem, 10.000 talentos. Como não tivesse como pagar, aquele patrão mandou que ele fosse vendido juntamente com a sua mulher, filhos e os bens que possuíam. No entanto, aquele homem se coloca diante do seu patrão, clama por clemência, por misericórdia. Aquele patrão lhe perdoa toda a sua dívida, porque prostrado aos seus pés, este homem que devia pediu por clemência. No entanto, é interessante. O Evangelho vai dizer que este mesmo homem que devia 10.000 talentos, ao sair dali, ele encontrou alguém que lhe devia 100 denários, portanto uma quantidade muito menor, quase que insignificante, diante do tanto que ele devia, e foi perdoado pelo seu patrão. O que fez este homem diante do seu companheiro que lhe devia tão pouco? Fez justamente o contrário do que ele pediu. Quando viu aquele homem, cobrou a sua dívida, ele não tendo como que pagar, também clamou por clemência, por compaixão, para que a sua dívida fosse perdoada. No entanto, ele não teve clemência. Ao contrário, agiu com dureza diante daquele que pouco lhe devia. Recebeu muito perdão, mas não soube perdoar o pouco de quem lhe devia. Muitas vezes nós somos assim também. Nós clamamos por perdão, por misericórdia e por compaixão. No entanto, não sabemos dispensar compaixão, amor
e perdão para com aqueles que pecam contra nós. Queremos que as pessoas nos compreendam e, quando caímos, queremos que elas estendam o braço e nos ajude a recomeçar nos dando o perdão. No entanto, não sabemos dar aos outros a mesma oportunidade de recomeçar. Por isso o Evangelho apresenta esta interrogação importante. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Esta é a interrogação de Deus para cada um de nós. Como Ele é misericordioso para conosco, nos perdoando, assim também devemos ser na nossa relação uns com os outros. Deixemos que esta mensagem do Evangelho nos ajude a formar uma comunidade perdoante, que sabe perdoar aqueles que nos ofendem, mas que tem humildade de reconhecer também quando nós pecamos para pedir perdão aos irmãos que ofendemos. Concluindo mais este nosso encontro ao redor da Palavra de Deus, que pede de nós o exercício do perdão, e com o coração cheio de gratidão por este encorajamento que nos faz a Palavra de Deus, para sermos um pouco parecido com Deus, assim como Ele é compassivo, misericordioso, nos dando a graça do perdão sempre que clamamos, que nós também saibamos ser assim com os irmãos que pecam e nos ofendem. Dirijamo-nos ao Pai Eterno e concluamos este nosso encontro em forma de oração. Divino Pai Eterno, Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus de bondade, te pedimos a graça de experimentar, por teu amor, a graça do perdão. E ao mesmo tempo, Pai Eterno, que sejamos parecidos contigo, sabendo dispensar aos irmãos que pecam contra nós o perdão. Ajuda-nos, Pai Eterno, a livrar o nosso coração de todo tipo de rancor e ressentimento. Ajuda-nos a formar uma comunidade perdoante. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.